Fala galera, nesta nossa quarta videoaula sobre figuras de linguagem, nós vamos falar sobre pleonasmo, sinestesia, gradação e ironia. Bora lá? Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Certamente você já ouviu essas expressões no dia a dia, não é mesmo? Essas repetições desnecessárias são chamadas de pleonasmo. No dia a dia, as pessoas usam essas expressões sem perceber, sem se dar conta de que estão sendo redundantes, ou seja, de que estão sendo repetitivas. Numa conversa informal, a gente até perdoa, esse tipo de ocorrência. Certamente você entendeu o que é um pleonasmo, mas atenção, nem todo pleonasmo é vicioso. Observe esses versos do poeta português Fernando Pessoa. Dizer que o mar é salgado é uma redundância, é uma repetição desnecessária, portanto estamos diante de um pleonasmo vicioso, certo? Errado! Esse é um exemplo de pleonasmo literário que, diferentemente do pleonasmo vicioso, ele é intencional e é feito para enfatizar, ou seja, para valorizar um contexto. Nos versos do Fernando Pessoa, mar salgado valoriza as lágrimas, o sal das lágrimas derramadas pelas mulheres, filhas, esposas que perderam seus pais e maridos nas grandes expedições marítimas de Portugal. Portanto, fique atento. Há dois tipos de pleonasmo: o vicioso, que é simplesmente a repetição desnecessária e redundante, e o literário, que é uma repetição intencional, que tem a intenção de valorizar ou de enfatizar um contexto. Agora que você já sabe a diferença entre pleonasmo vicioso e pleonasmo literário, dá uma olhadinha nesse próximo exemplo. Então, sentir na pele é pleonasmo vicioso ou literário? A gente sente com a pele, então é redundância, certo? Será? Como eu expliquei, tudo vai depender do contexto e da intenção do locutor. Vamos ver novamente essa imagem? A expressão sentir na pele foi usada intencionalmente nessa campanha publicitária para enfatizar a gravidade dos maus tratos causados aos animais, que são presos, acorrentados, limitados a espaços domésticos muito pequenos, como aquários e gaiolas. Se foi usado intencionalmente, então nesse caso trata-se de um pleonasmo literário. Sentir na pele evidencia que é pela pele que nós e os animais sentimos calor, frio, dor, percebemos texturas. A pele é o nosso maior órgão dos sentidos. E por falar em sentidos, eis que surge a nossa próxima figura de linguagem, que é a sinestesia. A anestesia, você sabe o que é? É a ausência de sensibilidade. Usamos um anestésico para não sentir dor, por exemplo, em um procedimento cirúrgico, não é? Mas o que tem a ver anestesia com sinestesia? Bom, essas duas palavras são de origem grega e uma é o contrário da outra. Portanto, se anestesia é não sentir, é ausência de sensibilidade, sinestesia é a percepção da realidade por mais de um órgão de sentido, ou seja, é perceber a realidade por meio de mais de um órgão de sentido ao mesmo tempo. Por exemplo, um perfume doce, uma voz ardida, cores quentes, cores frias. A sinestesia está presente no marketing, na arquitetura, na arte.
Observe essa imagem do quadro Moulin de la Galette, do pintor francês Pierre-Auguste Renoir. Observe a imagem e procure encontrar nela sensações sinestésicas. Percebeu como a variação entre cores quentes e cores frias nessa imagem produz uma leve sensação de calor? Renoir era um pintor impressionista. Os impressionistas buscavam colocar nas suas telas as impressões que eles tinham da paisagem. E essas impressões eram causadas pelos efeitos da luz, pelos efeitos de variação da luz na paisagem. Mas se você não percebeu nada disso nessa imagem, não tem problema. Observando imagens, cenários e pessoas no dia a dia, você vai gradativamente aumentando a sua capacidade de percepção. Gradativamente significa aos poucos, de grau em grau, para mais ou para menos. Gradativo é aquilo que tem gradação, que é a nossa próxima figura de linguagem. Gradação é uma figura de linguagem que apresenta uma sequência de palavras que dão ideia de intensidade. Essa intensidade pode ser crescente ou decrescente. Quer um exemplo? Descubra você onde está a gradação nesta tira de humor feita pela cartunista Laerte. A gradação está nas palavras condomínio, cidade, país, planeta. É gradação crescente ou decrescente? Se você respondeu crescente, acertou. O grafiteiro é um personagem criado pela cartunista Laerte e que vive querendo ir embora do lugar onde ele vive, mas ele nunca consegue. Bom, e falando em Laerte, vamos analisar a próxima tira de humor que também foi feita por ela. Nessa tira de humor, a lua cresce gradativamente no céu conforme o gato vai tocando sua música. Ironicamente, é a péssima qualidade da música que faz com que a lua cresça no céu. Ironicamente, ou seja, nesta tira de humor não verbal, nós temos duas figuras de linguagem, gradação e ironia. A gradação está no fato de a lua crescer aos poucos, gradativamente no céu. E a ironia está no fato de que quanto mais a lua cresce, mais o gato entende que ela está gostando da música dele. Então ele intensifica, ele toca cada vez mais com mais empolgação. E de repente, no último quadrinho, ele percebe que a música estava perturbando a lua, né? Tanto é que ela, no último quadrinho, explode. Essa quebra de expectativa do último quadrinho é que produz o efeito de humor nessa tira. Dentre todas as figuras de linguagem, a ironia é aquela que mais depende do contexto para fazer sentido. A ironia testa a capacidade de interpretação do interlocutor, brinca com a sua ingenuidade. E diferentemente do que algumas pessoas imaginam, as ironias não aparecem entre aspas nos textos escritos. Para concluir essa nossa explicação sobre ironia, nós vamos analisar duas tiras de humor em que a ironia começa já na escolha do próprio personagem, que é uma joaninha. Normalmente, joaninhas são vistas como insetinhos bem simpáticos, não é? Pois é, mas entre os bichinhos de jardim da cartunista Clara Gomes, a Joaninha é exatamente o contrário disso. Ela é uma personagem irônica e mal-humorada. Enfim,
por enquanto é só. Nos encontramos numa próxima videoaula sobre um novo assunto. Até lá!